Graça e paz, boa noite. Estou fazendo esse vídeo, no caso gravado, pelo fato de que agora à noite eu estou numa reunião de comunhão e trabalho com a minha equipe de liderança de departamentos aqui da igreja e também com o pessoal que estão, os ministros que estão em treinamento. Então, por esse motivo, está sendo gravado. Eu acredito que o próximo já vai ser novamente ao vivo, ok? E também o cenário é um pouco diferente porque é o meu gabinete, né, aqui na igreja. Então, decidi fazer desta forma, gravado. Os irmãos, fiquem à vontade para se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Fique à vontade. Amém? Nós estamos falando sobre fé e nós falamos sobre o que é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Isso é que é fé. Amém? Também nós estamos falamos sobre como vem a fé, que afinal de contas a fé ela pode ser diminuída ou aumentada. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Então, quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, você recebe uma nova medida de fé. Você recebe uma medida de fé específica para você. Na verdade, é a mesma medida de fé que é dada para todo mundo. Então, Deus te dá uma medida de fé. E o aumento e diminuição dessa fé não é com Deus, é com você. O aumento dessa fé ou a diminuição não é com Deus, é justamente com você. Então, essa certeza no seu coração, ela precisa ser algo firme, ela precisa estar bem firmada. Nós falamos que muitas pessoas confundem a fé com vontade, a fé com sonhos, com desejo, e tudo isso é bom, digamos assim, é lícito, é correto, bíblico inclusive. Mas, meu irmão, minha irmã, não diga que o seu desejo, o seu sonho, aquilo que você quer é fé, porque não é. Fé é a certeza de que já é. É uma diferença, por exemplo, de fé para esperança. Podemos dizer assim que a igreja aguarda a volta de Jesus, a chamada bendita esperança, né? Então, a igreja aguarda a volta de Jesus, aguarda o arrebatamento. Isso é esperança, isso é bênção. Mas fé é algo que já aconteceu, é algo que esteja acontecendo ou que já aconteceu. Por quê? Como diz Hebreus no capítulo 11, na última parte do versículo, diz que fé é a convicção ou a prova de fatos que não se veem. Fato é uma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo. Algo que vai acontecer não é fato, é uma esperança. Ok? Então, é o que a Bíblia diz. Nós falamos também que a fé, ela vem pelo ouvir. Fé não se pede a Deus, fé ela vem pelo ouvir. Deixa eu só trazer uma coisa aqui importante. Tudo que Deus nos dá é por graça. Não é porque a gente mereça, é por graça. Então, você pode fazer o que for, você não merece a bênção de Deus. Ele te dá por graça, porque Ele quer, Ele deseja, amém? Te dá. Ele deseja te dar. Tanto é claro lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo que nós precisamos para vivermos o melhor de Deus nesta terra, Deus já nos deu. Deus já fez, já é nosso, já nos pertence e nós devemos considerar isso como certo. Agora, quando Deus nos dá por graça, nós recebemos pela fé. O pastor, então não é pelo que eu faça ou deixe de fazer que Deus vai me abençoar. Como você diz, Deus já me abençoou. Não, só um detalhe. Quem diz que Deus já nos abençoou é a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Mas você diz, ok, e por que eu preciso orar? Por que eu preciso jejuar? Por que eu preciso adorar ao Senhor, louvar ao Senhor? Se aquilo que Ele me dá não é por aquilo que eu faço. É porque você deve adorar ao Senhor, porque Ele é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aliás, só Ele é digno de adoração.
As outras pessoas podem ser dignas de aplauso, de agradecimento, de reconhecimento, de presentes, amém, glória a Deus. Mas adoração e louvor é só a Ele, para começo de conversa. Segundo, por que você deve orar? Porque oração é diálogo, é comunhão com Deus. Aqui mesmo no nosso canal nós temos uma ministração que eu creio que foi domingo à noite que eu ministrei sobre oração que prevalece para a paz. Está lá, oração que prevalece para a paz. Pode colocar aqui mesmo no nosso canal. Então é quando nós falamos que a oração, o principal da oração é a comunhão. O propósito principal da oração é a comunhão. Existe petição dentro da oração com toda certeza. Foi Jesus quem disse. Ele fala em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, tudo quanto pedido de oração, crede que recebestes e assim será convosco. É o que está escrito lá em Marcos 11, 24. Então foi Jesus quem disse. Ele disse, olha, o que vocês quiserem, me peçam, pode pedir. Beleza, ótimo. Né? Em outro versículo, em outra passagem, em João, ele fala claramente que nós devemos pedir ao Pai em nome dele. Então, a oração de petição faz parte da oração. Entretanto, o propósito principal da oração não é a petição. Nunca deve ser a petição. O propósito principal da oração, meu irmão, minha irmã, é justamente a comunhão com Deus. A conexão com Deus. Porque nós precisamos dessa conexão e Deus precisa dessa conexão conosco. Deus deseja essa conexão conosco. Então, por isso que a gente ora. Mas, tá certo, pastor, e o jejum? Por que é o jejum? O propósito principal do jejum é buscar a Deus. Todo o resto é secundário. Sim, com certeza você pode alcançar muitas bênçãos que Deus já te deu, manifestadas justamente através de um período de jejum. É lógico, claro, mas o propósito principal do jejum não é esse. O propósito principal do jejum é buscar a Deus. É estar sensível à voz de Deus. É estar sensível ao que Deus quer da nossa vida. É estar sensível à vontade de Deus. Pronto, esse é o propósito. Ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não é para ser abençoados, e sim porque nós já fomos abençoados. Eu sou filho de Deus, por isso tenho e mantenho comunhão com Ele. Eu sou servo de Deus, por isso eu adoro ao meu Rei, ao meu Senhor. Eu louvo ao meu Rei, ao meu Senhor, aquele que entregou a sua vida por mim. Eu sou grato por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por mim. É por isso. Então, mas a fé, ela apenas recebe o que Deus te deu. Ela recebe aquilo que Deus, por sua graça, já te deu. É isso que acontece. Mas, nós continuamos, eu estou só dando uma recapitulada, acrescentando aqui e ali algumas coisas. Mas, como nós já falamos, ela vem pelo ouvir. Ela não vem por você orar muito. Não. A fé não vem por você ir para uma vigília ou por você ir para um culto. Apenas não. Ela vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está bem claro, é claro e evidente, quando a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você precisa aumentar mais a sua fé, você vai ouvir o que a palavra de Deus fala sobre aquela área que você precisa o aumento da sua fé. Por exemplo, se a área que você quer um aumento na sua fé é a área da cura, então você vai ouvir tudo que a palavra de Deus fala sobre cura. Se é na área de prosperidade, você vai ouvir tudo que a palavra de Deus fala sobre prosperidade e por aí vai afora. É assim que funciona. Então, nós falamos que antes de você orar, antes de você pedir, você já tem que se encher de fé. Nós falamos sobre isso. Antes de você orar, lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz, e esta é a confiança que temos para com Ele. Essa palavra confiança também pode ser traduzida como certeza. E esta é a certeza, ou esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve, em tudo quanto pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que Ele temos feito. Acabou a história. Em outras palavras, antes de orar, eu já tenho que ter a certeza. Observa bem a construção. E esta é a confiança, a certeza
que temos para com Ele. Ou seja, antes de orar, eu já tenho que ter certeza que Deus não só me ouve, como atende as minhas orações antes de orar. Essa que é a verdade. Mas muitos cristãos vão orar esperando que Deus, assim, por sua vontade, Ele queira ajudar. E se não for atendido, é porque Ele não quis. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: se o que você pedir está de acordo com a vontade de Deus. Aí é que está, pastor. Também tem que saber se é a vontade de Deus. É verdade. Mas onde está expressa a vontade de Deus, meu irmão? Onde está expressa a vontade de Deus? Na palavra. Se está na palavra, no contexto da palavra, é porque Deus quer que você desfrute daquilo. Se a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, então acabou, querido. Está feito. Te pertence. É seu, se está encaixado em Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa que é a verdade. Então, antes de orar, eu vou procurar saber qual é a vontade de Deus. Aonde? Na palavra. E aí eu oro: Senhor, está escrito na tua palavra. Senhor, assim você falou na sua palavra. E ao ouvir a palavra de Deus, fé, certeza chega ao meu coração. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, sim. Mas nós falamos também em vídeos anteriores acerca do que nós começamos a falar sobre isso, né? A fé bíblica, na quarta parte, nós começamos a falar isso já no finalzinho, e eu vou falar agora sobre algo importante. Chama-se obras, né? Concernentes à fé, ou seja, ações correspondentes à fé que eu tenho. Ações correspondentes à fé que eu tenho. Obras que são concernentes à fé. Ou seja, eu faço porque eu creio. Amém? Então, está escrito lá em 2 Coríntios, tem uma palavra maravilhosa que diz: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Veja só, preste só atenção nisso. Aquilo que você falar crendo vai acontecer. O falar crendo é uma ação correspondente à sua fé. O agir crendo. Então, quando eu falo crendo, está sendo uma ação correspondente à minha fé. Como eu já falei em vídeos anteriores, vou repetir: a confessar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, tem duas partes. Duas partes. Primeiro, você confessa para crer. Ou seja, você confessa para si mesmo. Ou seja, você fala o que a Bíblia diz para você mesmo. Ou seja, você fala para ouvir. Para você ouvir. Primeiro, você tem que falar para você ouvir. Vamos colocar da seguinte maneira: para eu poder falar a palavra de Deus, para eu poder falar o rema, que a palavra rema significa palavra falada, né? Então, para eu ter o rema, né, de Deus, para ter a palavra falada de Deus, eu tenho que colocar ela primeiro no meu coração, não só na minha mente, mas também no meu coração. A palavra de Deus na minha mente é uma bênção, porque ela me coloca no controle dos meus pensamentos, no controle dos meus sentimentos. Inclusive, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos aí posteriores. Já está no nosso programa, no nosso script, falarmos um pouco sobre o controle da mente, sobre o domínio da mente. Amém? Mas não estou falando propriamente sobre essa questão. Quero trazer de outra forma. Estou falando sobre fé. A palavra de Deus, quando eu medito e coloco ela na minha mente, meu irmão, ela vai me trazer um controle mental. Ela vai me manter distante de depressão. Ela vai me trazer paz e alívio para a minha alma, alegria para a minha alma. Amém? Mas, querido, presta bem atenção nisso agora. A palavra que vai trazer fé ao meu coração é aquela que não só fica na minha mente, mas ela vem para o meu coração. Qual é a diferença, pastor? A palavra que está no seu coração, ela norteia mesmo a tua vida. Olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você sempre tem essa palavra o tempo todo dentro de você. Você não esquece ela de jeito nenhum.
Então, quando essa palavra está no seu coração, no momento em que ela está no seu coração, quando você falar, as coisas vão acontecer. Sabe, em Marcos capítulo 11, no versículo 23, Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Assim será como ele diz. Mas observe, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas sem duvidar no coração. Esse é o problema de muitos cristãos. Porque eles são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, são pessoas de caráter, são pessoas bênção pura, né? Aquelas pessoas que a gente chama até de graça. É uma bênção. E são pessoas maravilhosas, e são pessoas que até conhecem o que a Bíblia diz, são pessoas que sabem o que a Bíblia diz, são pessoas que sabem, olha, mas está escrito assim. Contudo, aquela palavra não está no seu coração, ela está na sua mente. Ela está, talvez até na sua boca, amém. Mas ela não está no coração. Ele não tem uma certeza, algo firmado. Ele apenas sabe, mas não tem aquela certeza absoluta. Olha, não, essa palavra diz assim, é assim que é. É desse jeito. Sabe, quando você tem uma palavra, a palavra no seu coração, olha, pode acontecer o que for, haja o que houver, você não arreda o pé daquilo que você crê. Um exemplo. Por exemplo, meu nome é Johnson. Eu posso ficar no meio de uma multidão com os mais variados nomes, como eu já fiquei tantas vezes. Mas eu nunca atendi por outro nome que não seja Johnson. Porque esse é o meu nome e é isso que está no meu coração. Está arraigado. Isso é muito mais forte do que simplesmente o meu documento, meu RG. Na verdade, eu tenho o meu RG, meu documento, como uma consequência de quem eu sou. Meu nome é Johnson. Acabou a história. É assim que a palavra tem que ser na sua vida. Ou seja, você precisa colocar a palavra tão forte dentro de você, que pode vir todo mundo dizer, não é possível. Você diz, já foi, já é. Não, não é possível não tem jeito não. Rapaz, eu estou te falando, não tem outro jeito, não tem outra maneira. E você dizendo, é assim. Eu sei que sou mais que vencedor, mas meu amigo, tu é mais que vencedor? Mas rapaz, mas tu olha, já viste a tua carteira? Tu desse uma olhadinha no aplicativo lá no banco, tu já viste que tu tá zerado? Será que você não percebe que teu nome está no SPC? Está no Serasa? Ou será que você não está vendo que você está devendo? Sim, eu estou devendo. Sim, meu nome está no SPC. Sim, eu estou vendo, a carteira está vazia. E no banco, na verdade, já está a conta negativa. Mas a palavra de Deus diz... A palavra de Deus diz que eu sou rico. 2 Coríntios 8:9 fala que nós somos ricos. Pronto, então eu sou rico. É o que a palavra de Deus diz. Mas tu não está vendo, eu estou vendo. A fé não nega os fatos. A fé não nega o que vê. A fé contrapõe o que vê com o que a palavra de Deus diz. A fé contrapõe aquilo que vê com aquilo que está no seu coração. É isso que é fé. É assim que funciona. Então, uma ação correspondente à sua fé é quando você começa a falar o que a Bíblia diz. Falar o que a palavra de Deus diz. Falar o que a palavra de Deus diz ao invés daquilo que você está vendo. Deus olha do céu e vê lá a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está lá escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Né? A terra sem forma, vazia. Deus poderia simplesmente falar aquilo que estava vendo. A terra está sem forma, a terra é vazia, né? Existem trevas. Não, mas ele não falou aquilo que estava vendo. Ele falou o que estava crendo. Haja luz, houve luz. Ele falou, haja luz, e houve luz. Algo semelhante ao que Jesus falou lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. No versículo 22 ele diz, tende a fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus, ou tende a fé do tipo que Deus tem. Aí se alguém disser, falar. Então primeiro, meu irmão, você precisa falar. Mas você precisa falar para você mesmo primeiro. Isso é uma ação correspondente da fé. É falar para você
para que você possa crer. Você fala, você ouve, você fala, você ouve, você fala, você ouve. Além de você estar ouvindo ministrações na sua igreja, além de você ouvir a pregação da palavra na sua igreja, além de você ouvir o que a Bíblia diz através da boca do irmão, de uma irmã, do pastor, de um ministro ou de outra pessoa, além de você ouvir, você também precisa falar para crer. Falar porque crer. Você precisa fazer isso. Você precisa falar isso. Primeiro você fala para crer, para depois falar porque crer. Né? Veja bem, eu vou trazer de outra maneira. Voltando para Marcos 11, 24, vou trazer de outra forma. Diz o seguinte: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele diz. Quem falou isso foi Jesus, certo? Só que para que a montanha saia da minha frente ou da sua frente, ela tem que ter saído primeiro de dentro de você. Para que a montanha saia da sua frente, ela tem que ter ido de dentro de você. Ou seja, dentro de você já considera aquilo feito. Você não apenas deseja, você na verdade já considera como passado. Então quando o médico vem e te mostra, deixa eu ver aqui, tá? Te mostra aqui o papel, ele diz, olha, tá aqui o papel, né? Tá dizendo aqui que você vai morrer. Está dizendo aqui que, na verdade, eu nem sei como é que tu ainda está vivo. Porque pelo que está aqui, no papel aqui, os exames que você fez, rapaz, caso aí, no teu corpo está sério. Olha, está faltando isso, está faltando aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E sinceramente, cara, sei não, hein? Sei não. Eu acho que seria interessante você fazer o seguinte, você procurar logo uma funerária e já encomendar o caixão. Pode ser alguém pode falar isso para você, baseado no que está escrito no papel, um exame que você fez. Mas você tem duas coisas que você pode fazer. Uma, você pode aceitar o que está no papel, é verdade. Tem razão. Estou ruim mesmo, então eu acho que eu vou ver Jesus e pronto. Ou pode simplesmente receber o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Ele já levou na cruz do Calvário. Ele já levou as minhas dores e as minhas enfermidades. E você fica com aquilo ali na sua mente, e falando aquilo ali, e falando aquilo ali. Aí chega alguém e diz, ei, mas isso não tem nada a ver não. Isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é outra coisa. Porque isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Está falando de dores, está falando de enfermidades. Está falando de doenças. Está escrito que Jesus levou. Então, se Jesus levou, eu não tenho que levar. Olha, você falando consigo mesmo. Olha, você falando para gerar fé dentro de você. Olha, você falando para gerar convicção, certeza dentro de você. É assim. E não, mas Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E no final do versículo 5, diz, pelas suas pisaduras, em algumas versões diz, pelas suas chagas, fostes sarados. Ou fomos sarados também, depende da versão. Olha, se Ele levou sobre si, olha só, você mesmo falando com você. Se Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, se Ele levou sobre si, sobre Ele, então não tenho que levar nenhum, porque Ele já levou. Segundo, se Ele levou também, a Bíblia diz que nós já fomos curados, já fui sarado, então Ele não vai me sarar, eu já sou curado. Sim, mas o papel aqui, está dizendo que não, está dizendo que você, na verdade, está dizendo que a coisa está séria. É o que o papel diz, é o que o exame diz, é o que o teu corpo diz, mas o que a palavra de Deus diz. Essa é a diferença. O que vai acontecer na sua vida, meu irmão, escute bem, é aquilo que você crê e aceitar como fato. É o que vai acontecer. Tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você aceitar como fato é o que vai acontecer. É por isso que se você fica firme, você fica firme, declarando, eu sou curado. Eu sou curado. Ah, pastor, mas lá no versículo lá, não se refere propriamente a doenças não se refere a isso.
Interessante é que no mesmo versículo diz que ele também levou os nossos pecados e as nossas iniquidades. Aí todo crente que eu conheço aceita que Jesus levou os nossos pecados e as nossas iniquidades. Mas muitos cristãos não aceitam que no mesmo texto está dizendo que ele também levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Não, o mesmo Jesus que levou os seus pecados e as suas iniquidades, levou também as consequências delas. Levou também as suas dores e enfermidades. E quer saber, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, também diz que ele se fez pobre. Ou seja, ele se fez pobre por sua causa. Então, naquela cruz, Jesus, ele se tornou maldito no nosso lugar, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, diz bem claro, ele se tornou maldito em nosso lugar. Então, o que acontece? A maldição da lei é o que, gente? É doença, pecado e morte, ou doença, miséria e morte. Então ele se tornou maldito no meu lugar, para que eu não fosse doente, para que eu não fosse pobre, para que eu não tivesse mais pecado, para que eu fosse santo e para que eu vivesse bem nesta terra. É o que está escrito. Ah, mas eu não sinto assim. É por isso que a gente não anda pelo que sente, a gente anda pelo que crê. Se Jesus já levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, você não tem por que levar. Agora, isso você falando para você mesmo, vai vir uma convicção tão forte dentro de você. E você vai perceber que Jesus não vai te curar. Na verdade, ele te curou. Antes que a doença chegasse até você, antes mesmo que você existisse, lá naquela cruz, 2000 anos atrás, ele te curou. Eu estou dando só um exemplo, estou falando de cura. Existem N áreas que você pode aplicar isso. E aí você falando para você, o nome disso é ação correspondente à fé. Você falando para você, você pregando para você, você ministrando para você, estudando para você mesmo. Não me refiro apenas você ouvir, de novo, eu preciso repetir, ouvir alguém, ouvir uma pessoa falando o que a palavra de Deus diz, vai gerar fé no seu coração, com certeza. Mas, meu irmão, muitas vezes nós estamos em lugares, nós estamos passando por certas coisas que não dá pra gente ouvir. Eu não tive naquele culto lá, eu não tive, pastor, naquele culto onde o irmão, a irmã, o pastor pregou sobre isso aí. Eu não tive nesse culto, não. Eu não estava lá. É verdade, eu não estava lá. Mas nada impede que você mesmo possa falar para você mesmo, pregar para você mesmo. Algumas pessoas que eu conheço, eles pregam para eles mesmos diante do espelho. E aí eles falam e ouvem. E a convicção de fé, a convicção, a certeza de fé, a confiança de fé vai ficando cada vez mais forte dentro dessa pessoa. Vai ficando cada vez mais forte, até o momento em que nada mais tira essa verdade de dentro deles. Que verdade? O que a palavra de Deus diz. Nada mais. Olha, está escrito que ele já me abençoou, então eu sou abençoado. Porque a Bíblia diz que ele já me abençoou, eu sou abençoado. A Bíblia é a verdade eterna. Pastor, mas a situação que eu estou passando, você não sabe. Deixa eu lhe contar. Olha, aconteceu assim. Olha, eu estou passando por isso. Mas a palavra diz que você foi abençoado, meu irmão. Se a Bíblia diz que você foi abençoado, que importa o que a circunstância diz? Já está dizendo, é circunstância. É algo temporário. O que é eterno é a palavra de Deus dentro do seu coração. Aí essa é eterna. Quando você pega a palavra e coloca dentro de você, sou abençoado. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou santo, eu sou justo. Olha para a vida de Jesus e quantas vezes Jesus falava, Jesus confessava o que a palavra de Deus diz acerca dele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele falava isso. Ele dizia bem claro, eu sou manso e humilde de coração. Ele falava acerca dele mesmo. Por que você não pode falar acerca de você mesmo dentro do que a palavra de Deus diz que você é? Dessa maneira você vai aprender a se ver como Deus te vê. Você precisa, escute bem, aprender a se ver como Deus te vê. Como Deus te vê?
Está escrito na palavra. Não é segundo a vontade de Deus que está expressa na sua palavra? Que a gente tem que orar? Então, é a mesma coisa. Está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus diz que você é abençoado, que você é próspero, que você é ungido, que você é santo, que você é a justiça de Deus. Está escrito na palavra que você é curado. Está escrito na palavra que você é filho de Deus. Está escrito na palavra que você é casa de Deus. Está escrito na palavra que Deus, Ele ouve você. Está escrito que Ele fala com você. É isso que você tem que crer e confessar. É isso que você precisa ter uma consciência cada vez maior dessa verdade. Quem você é em Cristo? Fale para você. Aí vem, uma vez que a certeza se instalou, uma vez que essa confiança firme se instalou dentro de você, uma vez que você se fortaleceu, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e da força do seu poder. É interessante, não diz que Deus vai nos dar força, diz que nós é que temos que nos fortalecer nele, no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Então eu me fortaleço na palavra e na força do seu poder. Então eu vou me fortalecer como? Falando o que a Bíblia diz, recebendo o que a Bíblia diz, meditando no que a Bíblia diz. É assim que as coisas vão acontecer. A partir do momento em que você fala o que a palavra de Deus diz, está feito. A partir do instante em que você diz: olha, é assim, então é assim, acabou a história. Por quê? Porque você já está crendo, já está dentro de você. Aí você fala para que as coisas aconteçam. Você fala para que as coisas aconteçam na sua frente, né? Ou seja, para que aconteça exteriormente. Vou trazendo de uma maneira diferente. Para que você possa falar e as coisas acontecerem exteriormente, elas já têm que ter acontecido interiormente, dentro de você. Ou seja, você precisa já se ver dessa maneira. Está dentro de você. E aí você começa a falar: é uma ação correspondente. Eu creio. Montanha, vai embora. Olha, montanha, você vai embora. Montanha de quê? Montanha de dívidas, por exemplo. Montanha de pobreza. Montanha de miséria. Montanha de doença, de enfermidade. Aquilo que estiver atrapalhando você e que não é a vontade de Deus para a sua vida, é uma montanha que precisa ser removida. Aquilo que estiver diante de você, impedindo que você desfrute do melhor de Deus nessa terra, é uma montanha que precisa ser removida. E como você remove? Falando, crendo com o coração. Falando, crendo com o coração, sem duvidar do seu coração. Vai acontecer. Ô pastor, eu não pensei que fosse tão fácil assim. Não, não é exatamente fácil. Eu não concordo que seja fácil. Mas é simples. Ele é fácil. Desculpa. Ele não é fácil, mas é simples. É simplesmente um estilo de vida, uma mudança de vida. É por isso que a palavra de Deus fala 4 vezes. 4 vezes. A Bíblia, se ela só falasse uma vez, a gente já tinha que considerar como certo. Agora imagina ela falar 4 vezes: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Ou seja, a fé não é algo apenas para ter momentos, instantes, quando a coisa apertar. Não! A fé é para ser vivida. É um estilo de vida que Deus tem para nós. A fé bíblica. Então, querido, preste atenção. Não é porque Deus não quis te responder as orações. Não é porque é a vontade de Deus que você esteja no leito de dor. Não, nunca foi a vontade de Deus que você vivesse, como a gente diz lá na igreja, né, devendo a 2 pessoas, né, Deus e o mundo. Não, nunca foi, nunca foi. Deus nunca quis isso. Ô pastor, se Deus nunca quis, por que está acontecendo comigo? Pois é, querido, está acontecendo com você para que você possa usar a sua fé e derrubar essa muralha, derrubar esse problema, derrubar essa dificuldade, derrubar essa montanha, para que você possa alcançar níveis maiores em Deus, numa maturidade em Deus. Aí amanhã, quando você vê aquele irmão passando por situação semelhante, quando você vê aquela irmã passando por uma dificuldade semelhante, quando você vê aquele jovem, aquela jovem passando por um problema semelhante ao seu, você diz: vem cá, senta aqui,
Deixa eu te dizer como é que foi. E aí você vai instruir o seu irmão, vai instruir a sua irmã. Ela vai ouvir, vai aprender, vai usar a fé dela, vai acontecer. E ela vai ser grata a Deus pela sua vida. E ela vai glorificar a Deus pela sua vida. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é glorificado no meio da tua enfermidade, não. Deus não é glorificado no meio da pobreza, não. Deus não é glorificado na miséria, não. Deus é glorificado quando a palavra dele se manifesta na nossa vida. É assim que Deus é glorificado. Deus é glorificado pela sua palavra sendo praticada por você. E quanto mais você ouve a palavra, fé vai chegando, fé vai acrescentando, ações correspondentes, vai acrescentando, as coisas vão acontecer. Ai, pastor, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheci um irmão ali, lá não sei aonde e tal, um irmão lá, não sei quem, não sei quando, não sei aonde, que ele orou e não aconteceu nada. Ah, olha, eu conheci uma irmã que ela declarava a palavra, ela dizia, né, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados e tal, mas não foi curada, não aconteceu. Por quê? Acabou morrendo, ou acabou piorando. Por quê? Meu irmão, isso é um assunto dessa pessoa e Deus. O fato de eu crer no que a palavra de Deus diz, certo? É o que precisa ser levado em conta. A circunstância que aconteceu com A, B ou C não invalida a verdade eterna da palavra de Deus. Isso é problema dela com Deus. Estamos falando de você. Não fique olhando exemplos de pessoas que porventura não aconteceu nada ou não teve exato. Não fique olhando esse tipo de exemplo, não. Olha o que a palavra de Deus diz e fica firme. Por quê? Porque o que aconteceu ou deixou de acontecer com o irmão ou com a irmã não é da nossa conta. Isso é problema dela com Deus, é assunto dela com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Se apegue à palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Creia no que a palavra de Deus diz. Fale o que a palavra de Deus diz e você mudará qualquer circunstância. Estou dizendo você. Eu vou te falar uma verdade, meu irmão. Mude a circunstância adversa com a palavra que está dentro de você. Mude como? Pela fé. Isto é a fé bíblica. Esta é a fé de Deus. Esta é a fé que Deus quer que nós vivamos. Deus deseja que nós estejamos descansados em termos de fé. E as coisas vão acontecer. Pode ter certeza, vão acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Pois a palavra de Deus diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. A Bíblia diz que Deus exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. É por essa palavra que somos salvos. É por essa palavra que somos curados. É por essa palavra que nós somos santificados. É por palavra como essa que nós vivemos o melhor de Deus nessa terra. E é por essa palavra que vamos desfrutar o céu na terra e depois no céu. Amém? É isso aí, queridos. Essa é a palavra de hoje. Então, prospere e avance cada vez mais. Deus tem o melhor para você. Amém. Glória a Deus.